Após o adultério com Betseba e o assassinato de Urias, Davi casa-se com a viúva, que já estava grávida. O profeta Natã alerta Davi que a criança morreria. E o texto bíblico relata que o próprio Senhor feriu a criança. Isso pode ser chocante, mas Deus é soberano e tem um poder sobre a vida e a morte. Eu sou o pastor Everaldo Silva, seja muito bem-vindo ao canal Ibled. Segundo a Samuel 12, versículo de número 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Nesse vídeo falaremos sobre o jejum do rei Davi. Você sabe o momento em que você precisa jejuar, quando devo jejuar, qual o estado que eu tenho que estar para jejuar. Fica comigo, se inscreve no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse trabalho e vamos para mais um vídeo nesta noite. Davi intercede a Deus em jejum, em oração. Nós precisamos entender que a oração e o jejum, eles estão casados um com o outro. Quando vou jejuar, eu automaticamente vou entrar num estado de espírito de oração, porque eu vou interceder por algo. Neste momento, quando Davi entra em jejum, em oração, ele está bem com a sua perspectiva, interessadíssimo na resposta de Deus para com ele, porque a morte da criança significava a humilhação e o castigo de Deus sobre a vida dele. E a vida da criança representaria a misericórdia e a bondade de Deus sobre a vida dele. Quando o rei Davi ele entra nesse espírito de jejum e de oração, ele está com o seu espírito triste, ele está arrependido. Preocupações rodeiam a sua mente e outros tipos de preocupações vêm a sofrer também pelo pecado que ele cometera com Betseba e a morte de Urias. Normalmente, eu vou falar e vou repetir isso, que a oração, ela está ligada com o jejum. Pastor, mas existe uma obrigação para mim jejuar? Existe uma ordenança bíblica ou de lideranças que venha me obrigar a jejuar? Um único momento na história que nós temos essa ordenança é o dia da expiação. Quando os filhos de Arão foi o primeiro sacerdote, eles entraram na tenda da congregação completamente de qualquer maneira. O Senhor então falou com Moisés para que o povo viesse ter um dia de consagração, é chamado dia da expiação. Então, naquele dia, o povo judeu
se reúnem para jejuarem, para se colocarem na presença do Senhor, santificando seus corpos e tendo uma intimidade com o Senhor e se aproximando mais do Senhor. Então, nesse dia é um único dia. Deixa eu ler uma passagem bíblica que está em Mateus, para nós entendermos e eu explicar melhor o que é jejum e quando devo, ou o meu estado emocional, estar para mim poder jejuar. Evangelho de Mateus 9, e o versículo de número 14, diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte das vestes e fica maior a rotura. Entenda que os apóstolos, os discípulos, melhor dizendo, de João, vieram a Jesus questionar. Nós jejuamos, os fariseus jejuam, mas nós não vimos os seus discípulos. Então Jesus responde: eu estou com eles. O noivo está com eles. Então não é necessário eles jejuarem agora. Não é preciso eles jejuarem agora, porque eu estou com eles. Mas chegará dia, há de vir dias, que eles vão ter que jejuar, porque lutas virão, perseguições virão, tribulações virão, tristezas virão, e eles vão jejuar. Não é isso que o texto diz? É isso que o texto relata. E nesses dias, eles vão ter que jejuar. Então, o estado da pessoa, o momento que ela está vivenciando, vai fazer que ela venha jejuar. Por portas fechadas, doenças, vida financeira, são 3 coisas que mexem muito com o ser humano. Desemprego, doença. Então, vai chegar nesses momentos que ele vai jejuar. Então, como devo jejuar? Uma vez chegaram a mim e falou assim: eu entrei num propósito de jejum e oração. À noite, pastor. Eu falei: sim. E aí, eu falei: como você começou? Às 10 da noite, aí eu apresentei o meu jejum ao Senhor e fui dormir. E aí, no outro dia, às meio-dia, eu entreguei. Eu falei assim: você jejuou? E ela: sim, jejuei. Eu falei: isso não foi jejum. Você dormiu. Você dormiu à noite. Você não jejuou. Isso não é jejum. O jejum é o momento que você tem com Deus. O jejum é o momento que você se reserva com Deus. O jejum é um momento que você entra no seu particular, sem ninguém saber, somente você e Deus. Você abre aquela oração apresentando a Deus o propósito do jejum, fica no seu quarto, fica dentro da sua casa,
buscando a